Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso cursinho sobre mediunidade. Um pequeno rabisco sobre tudo que tem sobre o assunto, né? Mas lá se vão um ano de curso. Parabéns por vocês terem ficado até o fim. Agora estamos chegando no fim. Hoje vamos ver mais uma parte sobre obsessão, né? Sejam muito bem-vindos, né? De enorme prazer estar aqui com vocês, poder estudar um pouquinho junto, poder fortalecer um pouquinho o que a gente já sabe, relembrar algumas coisas que a gente até esquece, né? E é sempre bom estar aqui junto, né? Uma ótima aula para nós hoje. Sejam muito bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece? Queria pedir a vocês que eleve seus pensamentos nesse momento, se desconecte de tudo que tire a sua sensibilidade, a sua atenção, foca no aqui e agora. Respire calmamente. Mentalize nosso Senhor Jesus Cristo. Pense nele como um amigo, um mestre, bondoso, carinhoso, amoroso. Do coração dele só sai amor. Agradecemos, Jesus, por essa oportunidade de estarmos reunidos mais uma sexta-feira, mais uma vez. Obrigada por essa oportunidade. Que possa o Senhor nos abençoar na noite de hoje, ajudando-nos a abrir mente e coração para estudarmos juntos aquilo que o Senhor quis ensinar para nós. Muito, muito, muito obrigado. Oramos então, Senhor, nesse momento, pedindo para cada um de nós, para os nossos familiares, para o nosso professor Wellington, que segue em trabalho, em jornada de trabalho ativo, e cá estamos hoje mais uma vez. Assim sendo, agradeço de todo o meu coração e gostaria de fazer para nós a oração de Cáritas, uma oração da qual eu gosto muito, que toca muito nosso coração. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa imagem. Obrigado, Senhor Jesus. Se conosco hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre. Que assim seja. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá para a nossa bendita aula de hoje, né? A subjugação. Nós estudamos a aula passada sobre a fascinação, né? E agora a gente vai ver subjugação. Esses pequenos termos que têm uma grande importância, um grande peso no entendimento da obsessão. Ela começa lá simples, né? E depois ela passa para a fascinação e agora a subjugação. Vamos entender um pouquinho. Está vendo aí o desenho do homem como se fosse uma marionete? Como se fosse um fantoche, marionete não, perdão, nesse caso é um fantoche, do qual ele é guiado por outros, né? Então, a subjugação, ação ou efeito de subjugar, o que pode ser subjugado, submissão. Você só fica sob o jugo do outro. O outro é que decide o que você vai fazer, o que não vai fazer. Você não tem mais a vontade. Então, a subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre.
e o faz agir a seu mau grado, ou seja, contra a sua vontade, ao seu desagrado. É um desagrado para ele, mas ele não tem como dizer não. Numa palavra, a pessoa está sob um verdadeiro jugo, né? Vocês lembram quando Jesus fala lá vem, vem todos a mim, todos vocês que estão cansados, porque o meu jugo é leve, né? Então o jugo de Jesus é leve, ele não obriga. O Senhor Jesus não violenta nenhuma consciência, nenhum coração para entrar lá dentro, né? Ele simplesmente pede você, ele chama. Você não aceita o pedido, ele deixa quieto, ele não obriga a pessoa. E na obsessão, os espíritos, né, que estão ali por conta daquela atividade com a pessoa, realmente o jugo deles é pesado. O jugo deles é muito forte, é tão forte que você não tem como desobedecer. Uma vez você caindo nesse tipo de obsessão, é muito difícil de sair. Só que você não vai direto para essa obsessão diretamente. Começa bem devagar, lembra do início dos nossos estudos? Começa bem devagar, quando você vê, está desse jeito. Então, sobre essa explicação, lá no livro dos Médiuns, né, de Allan Kardec, naquela segunda parte, no capítulo 23, no item 240, tem essa explicação bem clara. O Edson tirou um pedacinho aqui e colocou para a gente, que a subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre. Olha o quanto isso é grave, né? Subjugação. Aqui neste momento, o subjugado perdeu totalmente a vontade. Antes, na fascinação, ele perdera o senso crítico, mas tinha vontade. Ele perdera a capacidade analítica, mas tinha vontade. Eu faço o que eu quero, eu não faço, eu vou, porque eu estou certo. Mas na subjugação, ele perdeu a vontade. Aquela teia tirada sobre ele era mais grossa. As tramas eram mais fechadas e ele está mais limitado. Só que agora ocorre uma situação bastante estranha. O subjugado tem lucidez das coisas que faz. Ele já não consegue evitar de fazer. Ele não tem força moral, ele não tem vontade mais. Está sob o controle da entidade. Ele sabe que vai lamber o chão. Ele não tem força de não lamber. Ele sabe que vai se ajoelhar diante de uma pessoa na rua, fazer discursos estranhos. Ele não tem força moral de não se ajoelhar. Ele sabe que vai agredir a uma pessoa. Ele não consegue se deter o movimento. E acaba por agredir. E como são espíritos perversos e maus, é nessa faixa que surgem os homicídios dantescos. As entidades inimigas do subjugado desejam vê-lo na pior situação. Armam-lhe a mão. E quando ele desfecha o golpe, elas se afastam. Quando ele conclui o golpe, ele se dá conta de que foi ele que acabou de ferir ou de matar alguém. O desfecho disto quase sempre é o subjugado se matando. Então a gente vê um pai de família que matou a família toda e se matou imediatamente. Quando acordou daquele transe terrível, alguém que mata um monte de gente e se mata em seguida, que é um quadro muito comum que a gente lê nos jornais. A entidade perversa deixa-o à mercê de si próprio quando ele acaba de cometer o desatino. Então ele acorda e vê o que acabou de fazer. Acorda do transe. E não aguenta e se mata. Ou enlouquece, ou foge desesperado. Ou cai ali e fica chorando em cima dos cadáveres esperando a polícia chegar. Tem todos esses casos. É uma covardia, uma maldade que começou com as nossas brechas morais. É só hoje. Uma vezinha só. Um trambiquezinho. Se tem muito dinheiro, eu roubo dos ricos para dar aos pobres. Eu roubo porque tem muito. Ele não vai nem notar que eu tirei isso dele. Só que a gente desconhece os nossos flancos morais. Nossas aberturas morais que a gente traz do passado. As brechas por onde as sombras penetram. E daquele
ato pequeno, elas vão escancarando e nos levando a cometer atos maiores. Quem fez isso pode fazer um pouquinho mais. E a gente vai sempre fazendo um pouquinho mais. O que leva os espíritos a lembrar-nos que a escada da queda não conhece o último degrau. E os mesmos espíritos benfeitores nos lembram que a escada ascensional, a escada de Jacó, simbólica, também não tem o último degrau. Quem cresce pode crescer indefinidamente. Quem cai pode cair sempre, até que a misericórdia divina intervenha, interfira e liberte a criatura desse caos moral em que se encontra. Quantas vezes o subjugado por entidades perversas, malignas, tem seus sentidos bloqueados, alterados. A entidade quer levar alguém ao suicídio. Leva à beira de uma janela, suponhamos, no 20º andar de um edifício, no 10º andar de um edifício, seja lá onde for. E ela olha para baixo, onde todos nós nos apavoraríamos em estado de lucidez. Com a altitude, o obsidiado por subjugação vê a calçada lá de baixo, bem abaixo da sua janela. Ele percebe que se ele pular a janela, ele cai na calçada. E pula. Só que ele está no 10º andar, no 15º andar, no 20º andar. A perturbação obsidente se assemelhava ao uso de uma droga química, que alterava a sua percepção, que via perto o que estava longe, que via longe o que estava perto. Quanta gente se atira dos prédios imaginando que iria saltar a janela para poder correr, por exemplo, para pegar uma pessoa que está ali, acabando de passar, e não se dá conta, nos estados mais graves, que está se atirando para a morte. E isto levou, durante muito tempo, a se admitir um processo de possessão. A sensação que se tinha era de que o desencarnado entrasse no outro, dominasse seu corpo, entrando no seu corpo. Mas o domínio que as entidades perversas exercem não é entrando no corpo, é mente a mente. Todo controle é eletrônico. Como a gente tem um controle remoto, que a gente joga o brinquedo para lá, joga o brinquedo para cá, faz ele correr, faz ele parar, muda de canal a televisão, muda de canal o disco, o tocador, o rádio, a mente nossa também. As entidades nos controlam psicamente como quem controla um aparelho. E a criatura não se apercebe do que está fazendo, do que está acontecendo consigo, agora. Quando teve ensejo de se aperceber, não cuidou. Por isso o obsidiado, embora possa ter os atenuantes da incidência obsessiva dos autores intelectuais desencarnados, ele terá a agravante de não ter recorrido ao socorro quando tinha lucidez para buscar o socorro. Quando nós percebermos que não estamos mais coordenando nossos pensamentos, a gente ora diz uma coisa, daqui a pouco já não se dá conta, não se lembra do que disse, como disse, e causa conflito no meio em que a gente vive, vamos buscar socorro. Já estamos entrando numa rota difícil, que se eu não procurar socorro agora, terei muita dificuldade em sair dele. Vocês viram a explicação dele sobre, gente, sobre a subjugação, o quanto é grave? Vocês querem comentar alguma coisa do que vocês viram no vídeo? Ele deu os exemplos das pessoas que se matam, ou da pessoa que comete crime
Mas também tem a pessoa que faz por vontade, sem estar subjugada também, né? Claro que existe isso, mas ele está falando desse caso que nós estamos falando sobre subjugação, os casos que acontecem por subjugação. É claro que existem outros tipos de crimes, né? Por outros motivos, que não é obsessão, né? Que não é obsessão espiritual, né? Mas ele tá, nesse caso aqui, estava dando exemplo dos tipos de crime que a gente já viu, principalmente esses que ocorrem, da pessoa mata a família toda e se mata também, geralmente é obsessão espiritual, né? Geralmente tem uma obsessão muito forte, principalmente a subjugação, que o espírito, né, que exerce o poder sobre a pessoa, né, consegue fazer com que ele exerça a sua vontade, que é de cometer o assassinato. Pode ver que ele sempre, geralmente, você vê esses casos, você vê a pessoa se mata, depois mata a esposa, mata os filhos, depois se mata, ou quantas mães aí matam os filhos, depois se mata, né? A gente vê muito isso, agora ele falou, os jornais estão repletos disso todos os dias. Né? Você veio falando na questão da perda da vontade. Antes você perdeu o discernimento. Você lembra quando a gente falou sobre a fascinação? A pessoa perde o discernimento, né? A pessoa não consegue mais pensar sobre aquilo, né? E ela está certa em tudo, não aceita outra pessoa falar, isso é fascinação, né? Não aceita nenhum julgamento, não aceita, né, alguma ajuda, qualquer crítica, né? Para ela vai ser sempre destrutiva, nunca construtiva. Então, essa pessoa já está num processo, né, de obsessão séria, né? Se ele não cuida disso, não consegue perceber, não consegue sair disso, a tendência é ir para uma obsessão mais forte, que é a subjugação. E depois ainda tem mais uma ainda, que é a possessão. Né? Ou a possessão a gente deixa dentro, depois não sei como é que o Hélio vai fazer com isso, né? Porque a possessão, você viu ele explicando, né? Antigamente se achava que a possessão, o espírito tomava posse do corpo do outro, né? E isso não é permitido, a lei da natureza não permite isso, né? Lembra lá do começo dos nossos cursos? A coisa acontece tudo de mente a mente, pensamento a pensamento. O espírito não toma conta do seu corpo. Por isso que a questão, depois nós vamos entrar nesse detalhe, e vai ver direitinho. Então, fica na questão da subjugação. O poder ali de mente a mente, ele domina completamente a mente, a pessoa perde a vontade, mas lá no fundo a pessoa sabe que está fazendo errado. Né? Então, a gente vê o quanto é grave isso, o quanto que os nossos pensamentos são poderosos e os pensamentos dos outros sobre nós são poderosos. Por isso que a gente estuda a obsessão. Né? Então, os efeitos da subjugação, olha lá, ó, a perda da vontade e a perda do controle de si mesmo. Né? Você vai fazer sempre aquilo que você não gosta, você não quer, mas faz. Você não quer, mas faz. Isso que é triste, você não quer, mas faz a si mesmo. Porque o outro está mandando, você está sob o jugo do outro, né? Do espírito que está mandando você fazer. Vamos ver um exemplo, quer ver? Vou mudar aqui o slide, porque ele não está querendo obedecer. Olha, na questão moral, né, as decisões são decisões contra a sua vontade. Tudo que ele decide fazer, ele decide porque o outro está mandando, mas não é a vontade dele. E a corporal são movimentos e atitudes involuntárias. A pessoa pode entrar até em estado de prostração. Movimentos e atitudes involuntárias, você já viu aqueles tiques? Tem pessoas que têm uns tiques, a gente chama de tique nervoso, né? Hoje em dia não sei como é que chama isso direito, mas no meu tempo, né, quando a gente era mais novo, a gente fala assim, tem até uma música que chama isso. Isso me dá tique-tique nervoso. Você não vai lembrar, não, que você é mais novo. Tem até uma música que fala sobre isso, né? Então, para de me falar que é só no seu tempo. Você não é do meu tempo, não. Você é muito mais nova. Eu lembro do tique-tique nervoso. Eu lembro dessa música. Você lembra também, Laura? Ixi, então você está também. Então, é desse jeito, né? Você já conheceram alguém que tem um tique nervoso sério, forte, que pisca o olho tudo, ou que repuxa a boca tudo, ou que se contorce, né? Alguém já viu, a gente já viu alguém desse jeito, nem que seja de passagem, que tem desses problemas aí, o médico fala que é uma questão neurológica, que é um espasmo que dá, que não sei o quê. Então, a ciência tenta descobrir os motivos, né? Mas, na verdade, é obsessão, né? Conforme o jeito que a pessoa se veste, os adereços que usa. Eu tinha aqui um andarilho aqui na rua, que nós apelidamos ele de Zé do Anel, porque ele colocava tudo qualquer coisa nos dedos,
anéis, borrachinha, pedaço de pau, tudo ele enfiava nos dedos com as mãos lotadas aqui. Depois começou a usar pulseiras também, e aqui tudo no pescoço. Isso é obsessão. Né? Ele era mendigo na rua, né? Pedia esmola, andando para cima e para baixo, com a roupa só que não podia estar com calor, gente, mas podia estar. Pensa, um dia quente. Ele estava de terno, de blusa de frio, por cima de capote, aquela coisa toda. Sempre daquele jeito, podia estar frio, podia estar calor, podia estar chovendo, podia estar que for, com aquela roupa, até que a roupa acabar. Quando aquela acabava, ele colocava outra igual. Ele arrumava outra. Então, isso é o quê? Você acha que ele não tinha noção, né, do que estava acontecendo? Ele tinha noção, mas ele não podia evitar. Né? Então, parece que eles têm mais força do que você, já te dominou com um ponto de tal forma que você não consegue sair mais. Mas você viu uma coisa que o Raul Teixeira deixou bem clara ali no vídeo? Isso começou muito aos pouquinhos, nas pequenas brechas morais que a gente deixa. Não, eu vou fazer tal, isso aqui, mas é só uma coisinha de nada, isso é só hoje. Né? De hoje em hoje, de pouquinho em pouquinho, não tem o ditado que falei que é de grão em grão que a galinha enche o papo. A galinha não come tudo de uma vez. Um grãozinho por grãozinho que ela bica no milho, um grão por vez, ela enche o papo dela. Né? E assim a gente permite ter uma brecha de imoralidade aqui, uma brecha de mentira ali, né? Uma brecha de preguiça daqui, uma brecha de má vontade dali, uma brecha de reclamação daqui, uma brecha de blasfêmia dali, uma brecha de falta de fé, uma outra brecha de julgamento. Isso é num dia só, né? De julgar o outro, aquela coisa, falta de amor, de paciência, tudo isso vai juntando, você vai se enfraquecendo, se enfraquecendo. E eles vêm, como se pudesse montar, você como se pudesse pegar os seus braços, suas pernas e movimentar. Assim como aquela foto do primeiro slide que o Herto pôs. Né? Você vira mesmo, né, um fantoche na mão deles. Eles fazem com você o que eles quiserem. Né? Então, a gente tomar bastante cuidado para esse vir falando, né? Preste atenção. Você falou uma coisa que você já não concorda com aquilo. Você falou cedo isso para sua mãe, para seu pai, para sua esposa, para seu esposo, mas agora já não é. Você não queria ter falado que não era aquilo que você ia falar, mas está acontecendo com frequência, né? Coisas que você diz ou desdiz depois com muita frequência, decisões que você toma contra a sua vontade, que não era aquilo que você queria, mas você acaba fazendo. Sempre, porque uma coisa ou outra é normal, né, gente? A gente abre mão de uma vontade, de uma coisa para agradar a esposa, para agradar um filho, isso é normal. Uma coisa que a gente não quer muito, mas precisa agradar o chefe pediu para você fazer um serviço que você não gosta muito, mas isso faz parte da vida. A gente está falando sobre coisas sérias que não devem acontecer. Você não pode saber que você não diz tal coisa. Né? Isso é muito sério. A gente tem que ter consciência total do que a gente pensa e do que a gente faz. Senão, o que está acontecendo com a mente da gente? Ela está se partindo, se torna uma mente esquizofrênica, partida em várias partes. Né? Então, você já não tem controle de reunião desses pensamentos, da organização dos pensamentos. Né? Você fica num estado alterado, entendeu? Então, isso não é certo. Você fica assim no trabalho, fica em casa, assim, fica na escola, né? Onde mais você milita, você tem as suas atividades, né? Tem um jeito bom de saber disso também. Converse com as pessoas, pergunte às pessoas o que elas acham de você. Você está muito incoerente entre o que você diz e o que você faz? A incoerência? Ser totalmente coerente não tem, né, gente? Porque nós não somos perfeitos, a gente erra, né? Eu estou falando de uma incoerência grave, sempre está acontecendo, né? Entre o que você diz e entre o que você faz. Entre o que você é dentro da sua casa e entre o que você é na rua. Há incoerência nisso? Há mentiras? Falsidade? Né? Falta de caridade, de perdão, de tolerância para com o outro. Tudo que você vê nas pessoas é defeito. Fulano não presta, fulano é assim por causa disso. Ninguém presta para você. O dia que você pensar que ninguém presta, você está sob uma terrível obsessão. Porque isso não pode ser. A gente pensar assim que ninguém presta, todo mundo faz tudo errado. Todos nós fazemos coisas erradas. O que não pode fazer é fazer tudo errado todo dia. Aí já está acontecendo alguma coisa. Ou você já é doido, já era doido e não sabia, né? Então tem problemas mentais, tem problema de cabeça, né? Não desenvolveu o suficiente, tem retardo mental, alguma coisa. Mas se você era uma pessoa normal e de repente está agindo assim, né? É preciso prestar atenção.
Então, nas questões da moral, você está agindo contra a sua vontade, você percebe que disse algo ou fez algo que, na verdade, não era o que você queria fazer, mas você foi constrangido a fazer. Não constrangido é pouco, você foi obrigado a falar aquilo ou fazer. Né? E no corporal, se você está sempre prostrado, sem energia, né? Ou então você começa a ter esses tiques, né? Estranhos, mais graves, né? Constantes, isso é perigoso. Precisa prestar atenção nisso, tá? Vocês estão conseguindo compreender isso? Gostaria de perguntar alguma coisa? Tudo certinho até o momento. Então, vamos ler um pedacinho aqui, que ele retirou do lado do Livro dos Médios. Eu adoro essa parte aqui. Dando um exemplo desse tipo de obsessão, Allan Kardec contou uma história. Depois, dá uma chegadinha lá no Livro dos Médiuns, né? Dá uma lida nesse pedacinho, no item 240. Vale a pena, gente, porque complementa bastante o que a gente põe um trechinho, que, claro, não dá para pôr o capítulo todo, né? A gente não vai ler aqui o capítulo todo, mas dá uma pegadinha no final de semana, uma folguinha aí, dá uma lida no capítulo, né? Porque vale a pena ler de novo. Conhecemos um homem que, não sendo nem jovem, nem belo, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se achava constrangido por uma força irresistível a se ajoelhar diante de uma jovem, com a qual não tinha nenhuma intenção, e a pedi-la em casamento. Outras vezes, sentia nas costas e nas pernas uma pressão enérgica que o forçava. Olha, eles pressionavam as pernas dele, e ele tinha que se ajoelhar e pedir a moça em casamento, uma moça que ele não tinha intenção, que não gostava dela, não namorava com ela, não estava apaixonado por ela para se casar. E naquele tempo que isso, eu estava analisando isso aqui, gente, foi 1860 e pouco, estava contando essas histórias, naquele tempo, esse negócio de compromisso, de casamento, era coisa séria. Não é igual hoje, não, que é uma bagunça, ninguém casa com ninguém, é uma bagunça danada. Naquele tempo não era assim, não. Se um homem, principalmente, não era tão jovem, um homem mais maduro, estava pedindo uma moça em casamento, e se ela aceitasse, ele era obrigado a cumprir aquilo. Né? Não era assim bagunçado igual é hoje, não. Imagina que situação que ele não ficou, né? Então, ele sentia nas costas, né, e nas pernas uma pressão enérgica muito forte que obrigava ele a ajoelhar no chão. Você pensa, você ajoelhar no chão, nos pés de uma pessoa e pedir ela em casamento, uma pessoa que você não gosta, uma pessoa que você não tem nada com ela, que você não está apaixonado, que você, sabe, assim, não tem como. Né? É muito ruim isso, né? E malgrado a vontade dele, ou seja, contrário à vontade dele, em desagrado da vontade dele, né? Ele era obrigado a se ajoelhar e a beijar a terra em lugares públicos, na presença da multidão. Esse homem passava por louco entre seus conhecidos, mas estamos convencidos de que não estava de todo, porque tinha plena consciência do ridículo do que fazia contra a sua vontade e sofria horrivelmente. Olha que interessante isso, né? Contra a vontade dele, ele não tinha como se opor, né? Ele se ajoelha no meio da multidão. Imagina, você está andando no meio do povo, lá no centro da cidade, em algum lugar, num evento que está tendo, de repente você abaixa no chão e beija o chão, faz, sabe, coisas idiotas, coisas bobas na frente de todo mundo acha que você é o quê? Louco. Entre os conhecidos, as pessoas que te conhecem ou não te conhecem, acham que você é um louco. Né? Não é só isso, vai entre várias, lá você for ler o trecho todo, você vai ver muitas atitudes que esse homem tinha que eram estranhas. Aos olhos dos outros, era apenas um louco, um homem atrapalhado da cabeça. Mas, na verdade, estudando sobre obsessão, eles entenderam que ele era um obsidiado, vítima de obsessão. Né? E eles estavam convencidos, né, de que não estava de todo, ele não era totalmente louco, não era louco, né, porque ele tinha consciência do ridículo que estava acontecendo com ele, mas contra a vontade dele, e sofria muito com isso, porque depois que ele se dava conta, você viu o exemplo lá dele contando, quando a pessoa se dá conta daquilo que fez, ele sofre horrivelmente. A vergonha, né? Essas coisas todas que a gente tem, vergonha, né? Você fica constrangido, você não queria ter feito aquilo, mas fez. Isso aí são coisas pequenas, né? Só fazia ele passar ridículo, carão na frente dos outros, pagar mico, né, na frente dos outros. Mas e quando a obsessão é muito grave, que obriga um a matar o outro, que é o caso que ele deu lá, exemplo. Tantos que a gente vê nos jornais, mata a família toda, mata um tanto de gente ao mesmo tempo, né? Essa pessoa enlouquece, né, na hora, assim que ela se dá conta daquilo, ela enlouquece na hora, ou ela foge desesperadamente, sem lugar certo, né, sem ter um planejamento, ele é sempre capturado, e
E quando ele não fica lá chorando em cima dos cadáveres, desesperado, sem saber o que aconteceu, por que ele fez aquilo, por que você fez isso, eu não sei. Quem nunca viu umas reportagens assim? Eu já. Né? Eu não sei por que ele desespera, esperando a polícia chegar e se entregar. Porque o que mais que ele ia fazer? Aí você pergunta, teve uma vez, em Goiás, estava acontecendo uns crimes muito estranhos de rapazinhos, né, assim, adolescentes que eram assassinados, né, estuprados, assassinados e castrados. Né? Aí se perguntar, quando descobriram o assassino, se perguntava por que ele fazia aquilo, ele falou, não sei, eles mandam eu fazer, eu faço. Olha que é isso, né? Para a psiquiatria, para a medicina, era um esquizofrênico, que tinha uma voz de comando. Quem tem uma voz de comando tem uma obsessão, né? Porque tem uma voz lá dentro do cérebro que manda você fazer. E a pessoa já vem naquela obsessão há muito tempo. Isso não começa do dia para a noite. Isso não é de repente. Quando você vê que isso aconteceu, isso já estava acontecendo há muito tempo. Eu vejo lá o caso lá, meu filho suicidou dentro do quarto. Esse filho está trancado dentro do quarto faz quanto tempo, mãe? Há quanto tempo você não conversa com seu filho? Há quanto tempo você não sai com seu filho? Há quanto tempo você não percebe que seu filho está muito quieto, estranho? Isso vem acontecendo, mas ninguém dá importância. Né? Aí o dia que acontece, por que, meu Deus, que isso aconteceu? A obsessão se instala devagar, não tem como você obsediar a pessoa de um dia para a noite. Né? Porque você tem que dominar a vontade das pessoas. Dominar a vontade da pessoa não é assim, não. Eu chego para Yasmin, você vai fazer isso e isso. Você vai fazer... Pronto. Né? Isso não existe. Aí você vai, aos poucos, dominando a mente da pessoa. E é isso que eles fazem. Esses espíritos que se prestam a esse tipo de trabalho são muito hábeis, são muito práticos, têm uma prática de fazer isso muito grande, tem muita maldade no coração. Não tem nem um pouco de amor no coração. Né? Também eles estão agindo por vontade da vingança, a gente não sabe o que essa pessoa fez para ela no passado. Né? Aí nós estudamos esses motivos na aula passada, vocês lembram? Há vários motivos para a obsessão. Né? O principal é a vingança. O principal é porque a gente já prejudicou essas pessoas de algum modo, muito gravemente. E eles nos perseguem, né? E quer que a gente passe ridículo, quer que a gente sofre, até não ter mais jeito, é chegar no limite. E esse é o limite. Né? Você não ser mais dono da sua própria vontade. Querem comentar alguma coisa? Por favor. É que nem o caso do rapaz ali, provavelmente ele tinha uma relação com esse espírito que estava subjugando ele, que ele deve ter humilhado num passado distante, deve ter humilhado esse espírito, e ele guardou aquela raiva. E aí, né, de forma dele se vingar dessa maneira, dele fazer passar ridículo, pedindo a mão da garota ali, né, da mulher, né, que ele nem conhecia, para humilhar ele, porque ele sabia que ia passar aquela humilhação toda hora, todo jeito, né? É uma forma dele se vingar, né? Com certeza, né? Submeter o outro é uma forma de se vingar, né? Exato. E provavelmente a pessoa que se deixa subjugar é que já largou de rezar faz muito tempo, né? É aqui que a gente falou da aula da outra aula anterior ainda, né? Os motivos da obsessão, né? Tem vários motivos. Um deles é a falta de prece, né? De buscar sempre essa comunhão com Deus. Você viu lá, né? Ele falando, o Raul Teixeira falando, né? Que a questão não buscou o socorro do alto, né? Quando começou a perceber as coisas estavam ruins, ele não buscou o socorro. Então fica mais difícil, né? Como é que você vai fazer sozinho sem Deus? Me fala. Né? Então é complicado, né? Mas é isso daí mesmo, vocês entenderam direitinho. Quer comentar alguma coisa, Yasmin? É que nem eu já faz 25 anos já na polícia, e os casos de homicídio, de suicídio, são casos assim que você vê que a pessoa são pessoas que são bem afastadas, quase não praticam religião, não rezam, e ali realmente é ali que dá problema. O bicho está pegando ali, eles não percebendo, né? A falta de religião é uma coisa que a falta de aproximação da pessoa com Deus causa bastante transtorno. Com certeza. O afastamento da pessoa do pai, né? O afastamento do pai é muito triste. Porque não dá para andar sozinho, não dá. É muito difícil, o mundo é muito duro, muito difícil. Como que você anda aqui sozinho?
né? O Senhor não nos abandona, mas a gente vai fazendo tanta coisa errada, não é que o Senhor nos abandona, Ele nos deixa a nossa sorte, né? E a gente vê muito, isso está bem claro no Evangelho, na espiritualidade, explicando que se a gente busca o socorro vem, mas se a gente não busca também, o espírito, né, protetor da pessoa tenta falar, tenta isso, ele não ouvindo, né, ele é deixado, né? Ele pode voltar, o espírito protetor pode voltar, dependendo do arrependimento, a pessoa chama, ele volta, mas ele não fica ali perdendo tempo toda a vida se a pessoa não quer. É aquilo que eu falei no começo. Jesus Cristo não violenta nenhuma consciência, nenhum coração arrombando portas para entrar. Jesus já fez a evolução dele, né? Então é você que tem que buscar a ele. Jesus está nos sondando, ele conhece cada um de nós, mas ele não nos obriga. Ele não violenta o nosso coração, a nossa vontade. Se você não quer por perto, se você não quer assunto com Deus, né, de religião, não quer nada, não gosta de orar, não busca o Senhor, você está entregue à própria sorte, né? E a própria sorte costuma não ser boa, não, viu? Porque a gente não foi bom no passado, então essa própria sorte não costuma ser muito boa, não. A tendência é o fracasso, né? Como a gente Também vê. assim, viu, Adriana, a questão da família, de você ter a família constituída, o pai e a mãe ali para dar apoio para é muito importante. Não que uma criança que não tem a presença de um dos pais não vai ser uma criança boa, mas ela tem mais chance base, né? ela tem mais chance de cair na criminalidade. A pessoa que não tem os dois pais ali para dar uma orientação para ela. Ou ela pode até ter os dois pais, mas se eles não dão a educação correta também para o São filho, pais ausentes, né? que fizer todas as vantagens da criança e tal, aí ela também pode cair nessas armadilhas da subjugação, da castração, ou Essa para ir obsessão pro lado toda aí do que a gente crime. está vendo, né? Então é fundamental, porque a união da família, o pai e a mãe ensinar os preceitos cristãos para. Porque a Sim. gente tem que falar de Deus para a criança, tem que falar dos mandamentos, tem que falar de amor, tem Do que que é falar de certo, do bondade. que é errado, Tem que exatamente. dar aquela orientação, não só o pai, a mãe, os dois juntos, né? E ser unido, né? Isso. É a nossa primeira escola, né? A família, né? Com certeza. Então, por isso que a gente precisa de estruturação, né? Família estruturada, não Com bagunçada, né? Estruturada, bem estruturada. Com certeza. A família, né? A família ali é onde a gente acalma, onde a gente. A família é um porto seguro, é onde você pode atracar, né? Segurar, esperar a tempestade passar, né? Se acalmar, se sentir mais seguro. Agora, família é perfeita? Não tem, porque não tem gente perfeita no mundo, então não vai ter família perfeita, sempre tem as dificuldades, mas isso faz parte. Importante é o amor de Deus nos unindo ali. Buscar sempre o Senhor, ensinar o que é certo, o que é errado, né? Porque às vezes tem pai e mãe que está ali presente, mas eles são ausentes, né? Não ensina nada, não fala, não, quando ele crescer, decide. Como que vai fazer uma decisão se ele não tem base? Para você escolher uma coisa, entre uma coisa e uma outra, você tem que ter uma base de conhecimento, não é? Para você escolher entre uma coisa e a outra, em qualquer sentido que você quiser. Uma roupa que seja. Você vai escolher uma camiseta lá na loja, lá. Tem uma que você gosta assim, mais assim, a outra mais assim, mas você já tem uma base de roupa que você gosta. Você já vem usando há muito tempo, você sabe o que você gosta, o que você não gosta. Não tem aquela roupa que você bate o olho e você não gosta, né? Mas para isso você tem uma base, né? Agora, é igual comida, ensinar para criança pequena a comer. A criança sabe o que ela está comendo? Já reparou que criança pequena, tudo que você põe na boca dela, não sendo amargo demais, não sendo azedo, ela come? Ela sabe o que ela está comendo? Não. Ela tem fome, você alimenta ela, ela se alimenta. Mas conforme vai crescendo, a criança não começa a mudar. Né? Não come mais tal coisa. Você comia quando era pequeno, comia porque eu não sabia, mãe. Hoje não come tal coisa mais. Alguma coisa você achava que não quer gostar, você gosta. Né? Não vai vindo, porque você foi dando uma base para ele. Ele vai separando o que ele gosta e o que ele não gosta. Agora, religião, você quer que seu filho depois escolhe se você não deu nenhuma base para ele? Ensina a sua. Você gosta de ser católico? Por favor, leve ele na missa. Todo domingo aprende, acostuma ele a ir na missa.
né, a confessar, a fazer lá as liturgias. Você gosta de católico, não tem problema, mas aproxima de Deus. Você gosta de evangélico, leva ele lá no, aí não é miss, como é que chama? É no culto, né? Leva lá no culto, pelo amor de Deus. Leva ele para conversar com o pastor, leva ele para cantar as músicas da igreja, no culto de jovens da igreja, né? Faça alguma coisa. Não importa, busque Deus da sua maneira, mas busque Deus, não se afaste. Né? Não se afaste do caminho do Pai, porque todas as igrejas querem falar sobre Deus, todas as igrejas querem falar sobre a salvação. Né? E você não pode se salvar sozinho, nós não temos poder para nos salvar sozinhos. É a gente que tem que buscar, que o Senhor, como eu já disse, o Senhor Jesus não obriga, mas a gente tem que buscar, o Senhor nos sonda, Ele nos sonda o tempo inteiro para saber que momento que é que a gente está pronto para Ele. E a gente nunca está pronto, ele já tem chamado a gente, ó, está no Evangelho escrito lá, quantas vezes já te chamei, meu filho? Só agora você está me ouvindo, depois de milhares e milhares de anos. Né? Então, a gente é muito teimoso. A gente mesmo quando vê que está errado, a gente não quer aceitar, não pede desculpa. Tem coragem de dormir de mal sabendo que está errado. Porque quando você não vê que está errado, você ainda pede desculpa a si mesmo por ter sido grosseiro. Não, assim, eu não concordo, não, eu ainda acho que estou certo, mas eu peço desculpa pela minha maneira de falar, eu fui grosseiro. Pede desculpa pelo menos por isso, que às vezes você está certo mesmo. A pessoa está errada, não está enxergando. Mas pede desculpa porque você falou de mau grado, você falou grosseiramente, a pessoa não conseguiu aceitar, acatar o que você está certo, porque você falou de grosseiramente. Aqui não entra no coração. Tudo que a gente fala grosseiramente não entra no coração da pessoa. Aí, se você for com calma e paciência, a pessoa vai compreender que você está certo. E quando você está errado? A gente também continua de mal. Você tem coragem de dormir de mal com seu esposo, com a sua esposa, mas sabendo que você está errado. Poxa vida. Dá o braço a torcer, vai lá e pede desculpa. Não, eu estava errado mesmo, eu não estava percebendo o que você estava vendo. Agora eu vejo, então eu peço desculpas. E mesmo quando for contar que você continua certo e ela que estava errada ou ele que estava errado, peça desculpa pelo jeito grosseiro que você disse. Aí a pessoa vai abrir um sorriso e vai ficar tudo certo. A pessoa é mesmo, você estava certo e eu estava errado. Mas a gente nem isso não quer, porque é um orgulho danado. Que hora que a gente vai parar com isso? Não pode pedir desculpa para pai, para mãe, para filho, para amigo, para colega de trabalho. Cara, eu estava errado, eu não estava vendo o que você estava vendo. Me desculpe. Naquele momento eu não pude perceber. Seja gentil, né? Então, se a gente vai fazendo isso, a gente vai se fortalecendo contra todo esse mal. Eles não terão acesso a você, porque você está ligado com Deus. Está ligado com as coisas que são certas, que são do agrado de Deus. Deus não está esperando que você seja perfeito, porque Ele sabe que ainda vai demorar muito, muito para a gente ser perfeito. Mas a gente não está fazendo nada para melhorar, não dá um passo. Né? Não contar mentiras, não falar mentiras, ter paciência com os outros, né? Ser tolerante com a diferença dos outros, né? Respeitar as pessoas, tudo isso é coisa que a gente pode fazer independente de religião. E isso é Deus, isso é evangelho. Respeitar o outro, a opinião do outro, é evangelho. Respeitar a cor da pele do outro é evangelho. Respeitar o sexo, o jeito que a pessoa escolheu, né, essas coisas, tudo que a gente está vendo aí, é evangelho. Porque quem somos nós para julgar? Você não sabe o que aquela pessoa passou para ser daquele jeito, tanto nessa vida quanto em outras. Você não sabe se ele está resgatando alguma coisa. Se você tivesse um livro contando o que ele fez na vida passada dele e está pagando agora, você ainda tinha que respeitar? Tinha que ser humilde, imagina não sabendo. A gente não sabe. Essa pessoa veio no mundo assim pela vontade de Deus. Foi Deus que trouxe a pessoa no mundo desse jeito. A pessoa está ali vivendo suas lições, aprendendo, lutando para melhorar também, para ver, sabe lá, se fez muito mal para uma mulher, hoje nasce no corpo feminino sendo masculino e vice-versa, uma bagunça danada que a gente não está entendendo, mas vamos tentar entender a pessoa. Para de querer entender a sexualidade dos outros e tenta entender a pessoa. O dia que a gente olhar para a pessoa e tentar entender a pessoa, essas outras coisas caem tudo por terra. A religião dela, a cor da pele dela, a questão sexual dela, sabe? Cai tudo por terra. Não tem mais sentido de que você respeita a pessoa. Né? Porque a gente não sabe o que a pessoa está passando, que provas também ela está passando. Todos nós estamos vivendo uma batalha interna. Uma batalha íntima, todos nós estamos lutando, cada um de nós, sem exceção de ninguém. Então, mas ninguém conhece, tem umas pessoas que não conhecem nem suas próprias batalhas. Como é que a gente vai conhecer dos outros? Por que nós vamos julgar a batalha dos outros? Nós também estamos batalhando, às vezes não é nessa questão, é em outra questão, mas todo mundo está batalhando.
Todo mundo, como já dizia Marília Mendonça, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Vocês querem comentar alguma coisa? É que Não? também parte dos filhos ali, né, André? Hum, Ah, os filhos a gente tem que orientar, porque ser pai e mãe não é só dar o sustento, a casa, a roupa, é você dar orientação para eles, porque daí eles chegam a uma responsabilidade enorme, né, o tal de filho, né? Não é assim, eu só vou pôr o filho no mundo e largar, você tem que dar uma orientação para que ele consiga progredir também. Porque sim, é o compromisso que a gente assume antes, né? sim, sim. Porque nada não é contra a vontade da gente. A gente já, antes da gente vir para cá, a gente já. Tudo combinado. Tudo combinado, né? A Exatamente. gente tem que Agora fazer a parte da gente. a gente fica aí, né, Laura, chorando. Ah, eu não mereço isso, não sei por que Deus deixa essas coisas acontecer comigo. Eu não fiz nada nessa vida para merecer, mas a gente esquece que não tem só essa vida, né? Já tivemos muitas outras. E sabe-se lá Deus o que fizemos. Por isso que é bom mesmo não saber, viu, Laura? Porque se a gente soubesse, a gente ficaria louco. Então é melhor não saber mesmo, não. Né? O senhor é perfeito em todas as suas decisões. Nós é que somos os errados e queremos ser os certos. Sabe quando você vê que a pessoa está errada querendo ser certa? É a gente com Deus. Adriana, não tem a pessoa errada na tua vida. Não tem o filho errado na tua vida. É a pessoa que é para estar ali. Exatamente. Está É tudo a pessoa que vai te fazer, de alguma forma, você progredir e você fazer ela progredir também. sim, é o burilamento. Não é nada por acaso. Se a gente tem essa amizade é porque estava programado para a gente ter essa amizade. Sim. Graças a Deus. As pessoas que entram na vida da gente, elas entram porque. Não E é por entram no acaso. momento certo, no momento certo. Nem antes, nem depois, é na hora certa que ela. Sim. E sempre É, as pessoas que entram na vida, a gente vem ensinar alguma coisa. Mesmo que às vezes você acha que veio para atrapalhar, que não sei o quê, a pessoa vem e ensinou alguma coisa para você. Ela ensina e vai embora. Ela sempre leva um pouco da gente e deixa um pouco delas com a gente. Todas as pessoas, todas, todas. Mesmo que você não vai ver mais, não vai encontrar mais, mas algo dela ficou em você e algo de você ela levou. Sempre é assim. Por isso que a gente deve aproveitar tudo e aprender. Esse foi um sofrimento, sabe lá o que aconteceu, não sei o que aconteceu, foi um sofrimento, foi uma fase difícil, mas foi por causa dessa fase que você aprendeu e foi por causa disso que você passou que você é o que é hoje. Pode entender isso? verdade, é bem isso mesmo. Então tá bom. Então vamos lá. Continuando aqui, né? Olha aí, tá vendo a imagem que ele colocou aí sobre a possessão, né? A possessão é como se o outro pudesse tomar posse de você, né? Como se, você viu ele explicando ali no final do vídeo, né? Possessão é quando a gente tem a ideia assim de possessão de que o espírito vem e toma conta do corpo do outro, tá? Então, só que isso não é possível, né? Não tem como tomar o nosso corpo, tá? Nem depois que a gente morre, principalmente depois que a gente morre, né? Ah, é possível um espírito vir, a gente acabar de desencarnar, outro espírito vir e tomar nosso corpo? Não, não é possível. O Senhor não permite esse tipo de coisa, que aquele corpo é só seu. Né? Todo esse encantamento aí que acontece, né? Essa possessão, subjugação, fascinação, é mente a mente. Lembra lá no começo do curso? Como é que é a troca com o espírito? É pensamento. Né? Você atraiu essa obsessão para você com seus pensamentos, com suas brechas morais. Viu ele explicando lá? Né? Hoje é uma coisinha, amanhã outra coisinha, e vai, que você vai aumentando. Quem faz uma coisa pequena está escancarando a porta. Você abriu só a porta, só um pouquinho assim, ó. Só imagina você abrindo a porta, só a frestinha. Mas depois que você abre aquela frestinha da porta, não é fácil abrir ela inteira? É fácil. A porta está trancada. Você abre um pouquinho, deixa alguma coisinha entrar, a poeira entrar, aquele vento vem, entra, arreganha a porta, acabou. Toma conta de você. Então, não se deve dar nenhuma brecha para o mal. Quais são essas brechas? Já falei lá atrás, vamos repetir. As brechas, todas as coisinhas que a gente acha que é muito pequena, sabe? As brechas morais, a mentira,
né? O orgulho, a vaidade. Gente, a mentira é a mendacidade, né? É uma das piores coisas do ser humano. Esconder as coisas da sua família, da sua esposa, do seu esposo, é a pior coisa que tem. Se você está tendo que esconder, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Se você não está fazendo nada errado, você não tem nada para esconder. Não, isso aqui não precisa eu contar, não precisa contar, porque é alguma coisa que ela não vai gostar. Se ela não vai gostar, porque não dá certo, né? Então, se a gente tem algo para esconder, alguma coisa está errado, né? Então, relembrando aqui vários motivos, né, dessas brechas morais que a gente abre a porta um pouquinho, é uma mentira hoje, uma tapiação amanhã, né? É uma mentira uma atrás da outra, vai começar a aumentar essas mentiras, a gente vai abrindo essa porta, devagar você vai abrindo mais essa porta, até escancarar. A hora que ela está escancarada, aí eles vêm, pá, e toma conta de você. Né? Então, a possessão, lembrando, não é aquela questão do espírito vir tomar conta do nosso corpo, não. Você sente uma força tremenda para se ajoelhar, beijar o chão, atos ridículos, né? Você apanha tique nervoso no seu corpo, vários né, movimentos involuntários que você não quer ter, mas tem assim mesmo, né? Então, tudo isso você passa a desenvolver, mas é controle de mente a mente, tá? Não existe posse do nosso corpo. Tá? Nem quando a gente está dormindo, nem no momento da morte, tá? E nem nesses momentos de obsessão, essas coisas assim. Eles vêm e estão ali com você, mente a mente, para você fazer o que eles querem, mas eles não podem tomar o corpo para si. Tá? Isso é lei de Deus, né? Não se pode tomar o corpo de outra pessoa. Né? No momento da morte ali, outro espírito vem e toma aquele corpo, você continua saindo vivo, andando com o espírito de outra pessoa no seu corpo, isso não existe. Tá? Então, a possessão, nesse sentido assim, não existe, tá? Depois da subjugação, a parte pior é a possessão, mas como a gente não consegue ver isso de tomar posse do corpo, então essa parte fica, né? Fica aquém, né? Porque a gente não consegue compreender que existe a possessão do corpo, porque não existe. A posse é mental, tá? É de mente a mente, pensamento a pensamento. E isso, como já disse lá atrás, para poder complementar, foi acontecendo aos pouquinhos, devagarzinhos, com as brechas morais que a gente vai deixando, tá? Eu roubo um pouquinho aqui, você vai lá do seu serviço, tem muito papel, você leva um pacote para sua casa. Ah, tem muito copo lá, vou levar um pacote desse para minha casa. Ah, chegou uma caixa de caneta, vou pegar uma para mim, para levar para minha casa, para você usar no seu trabalho, é uma coisa. Todas essas coisas. Não, é que tem muito. Nossa, chegou uma caixa de não sei o quê, vou pegar um pouco para mim. É errado, nenhuma agulha você pode pegar. Nenhuma agulha. Nada que não fosse seu. Né? A não ser que você tenha ganhado, seu chefe te deu, seu patrão te deu, porque, né, sei lá o que é, mas se você não deu, não te ofereceu, né, não pegue. Né? Então, desde essas pequeninas coisas que a gente acha que não está fazendo, é burlar, é passar no sinal vermelho, né? É enganar as pessoas, é mentir, é querer arrumar um jeito de passar na frente na fila, sem esperar a sua vez. Você chega na fila e fica doidinho procurando alguém que está lá na frente para ver se paga as contas para você não ter que esperar tanto. Mas a pessoa detesta fazer isso, faz porque você fica insistindo. É muito chato isso. Eu não peço. Se a pessoa me oferecer, eu posso até fazer. Mas eu ir lá insistir para a pessoa fazer para mim, não faço de jeito, eu fico na fila até meu último momento, fazendo xixi na roupa, mas eu espero até o meu momento, porque não é certo isso. Burlar sistemas, entendeu? Não, eu vou ficar aqui, eu vou esperar aqui que vai dar certo eu fazer isso, tentando burlar alguma coisa para você tirar vantagem. É em qualquer sentido, desde a fila do supermercado, né, a qualquer outra coisa mais grave. Quem é servidor público, igual eu sou, igual o Lauro é, a gente tem que tomar muito cuidado, né, Lauro? Porque às vezes tem alguma facilidade, alguma coisa no trabalho da gente, e a gente pode confundir, né? E isso tudo prejudica a gente muito espiritualmente. São as brechas morais. Tá? E isso tem em todos os sentidos. Desde você não permitir que o seu esposo veja suas mensagens no celular, ver acesso às suas redes sociais, a sua esposa não pode ver nada, o que é que você tem ali que ela não pode ver? Está cheio de pornografia, né? Está cheio de coisa feia, coisa ruim, de que ela não ia gostar, então por isso que ela não pode ver, né? Está errado. Você está errado. Né? Ah, o meu namorado não pode saber do meu telefone, ninguém mexe aqui não, que você quer coisa minha. Com certeza tem coisa que ninguém deve ver mesmo, não. Né? Então, você tem coisas a esconder. Quando a gente tem coisas a esconder, significa que a gente está fazendo alguma coisa que é errado. Né? Que é alguma coisa que se o outro vê, não vai gostar. Se o outro vê, não vai gostar porque não está certo. Vamos pensar nisso. Certinho? Ficou claro sobre essa questão da possessão? Eu vou pedir para o Hélito depois explicar melhor, que ele sabe explicar melhor do que eu, tá? Sobre essa questão da possessão, mas basicamente é isso. Qualquer coisa complementa na aula que vem. Vocês querem perguntar alguma coisa?
Yasmin, Laura, Yasmin está caladinha? Vamos falar. Oi? Não entendi, filha. Tudo certo. Você está entendendo direitinho? Sim. Olha! Entendeu, Laura, direitinho? Entendi, sim. Ah, E opa, também então. na minha profissão aí, a linha entre o bem e o mal é Fininha, bem não é? dúbia, né? A gente tem que tomar bastante cuidado, porque Tem. você não pode entrar na sintonia da Aham, ocorrência, né? Você tem que estar tranquilo, porque você vai resolver problema que não é teu, né? Você não exatamente. vai aumentar o problema, você vai solucionar, né? Tentar solucionar. E você não pode extrapolar, né? Não pode, às vezes você passa do limite do uso da força, você não pode. Exatamente. Às vezes a pessoa está nervosa, você não pode ficar nervoso também. Você tem que É um chegar calmo, controle muito grande, né? orientar, porque você já está com o problema. Eles estão com o problema lá. Sim, Você não é parte do problema, você é a solução. sim. Então você vai para solucionar. Então só que é complicado, porque às vezes você tem o juiz, o promotor, ele tem 2, 3, 4 meses para resolver a tua questão ali. Você Aham. tem Você 2, é 3 no momento ali, minutos, né? você na hora, você tem que tomar uma decisão na hora, né? Pra Sei, resolver. uma atitude a ser feita. Realmente é complicado. É, realmente não é Por fácil. isso, quando a gente vai trabalhar, tem que rezar. Rezar e estar com o pensamento em Deus Tem toda que hora. rezar, pedir proteção para a gente tomar o melhor caminho. Sim, Sempre. com certeza, com Sempre. certeza. E eu agradeço muito o seu comentário, é perfeito, é exatamente isso. Buscar sempre o Senhor, não sair de casa sem rezar e ir pensando em Deus, pedindo ajuda o tempo todo. Eu também, Laura, eu trabalho com o público, né, em recepção em lugar público, né, em unidade de saúde. A pessoa que chega ali para mim, Laura, ela está doente, ela está indo em busca de uma consulta para ver se descobre o que tem, ver se melhora, né? A minha missão ali eu não posso deixar o paciente sair sem atendimento, entendeu? Eu tenho que fazer de tudo para ele conseguir ser atendido. Só em último caso mesmo, por algum motivo no sistema não tem jeito, do contrário, eu tenho que fazer de tudo. E depois que ele for atendido, eu tenho que fazer de tudo para conseguir os exames dele, eu tenho que fazer de tudo para ele não sair de lá sem um retorno previsto com esse médico, para saber, né, descobrir o que ele tem com exames, alguma coisa, eu tenho que fazer de tudo para atender aquela pessoa. Sabe? E às vezes a pessoa pede uma coisa, Laura, que eu tenho que revirar o sistema procurando aquilo, ver se acha, sabe? Às vezes dá preguiça. Assim, mas não é possível, né? Como é que eu vou fazer com isso aqui? Aí eu penso, Senhor, me dá uma luz, que eu preciso ajudar essa pessoa. Né? Eu falo assim, espera aí que nós vamos descobrir, calma que nós vamos descobrir. A pessoa até respira melhor, sabe? Não, então me ajuda aí, minha filha. Os mais velhos me chamam de minha filha, me ajuda aqui que eu não estou entendendo o que é isso aqui. A pessoa vai embora com os papéis na mão, Laura, chega lá na porta, volta para trás. Você explica de novo isso aqui? Eu não entendi muito bem, não. Aí você já está com outra pessoa atendendo, já está uma outra vibe. Não é fácil, Laura, não é fácil. Né? Mas eu sei muito bem o que você está querendo dizer, igual no seu trabalho aí, né? A calma que a gente tem que ter, e eu estou ali para ajudar ele a solucionar. Né? Ele está chegando com um problema, além de doente, com uma dificuldade, não consegue falar com o médico, não conseguiu fazer exame, não conseguiu comprar o medicamento, o outro perdeu a receita, e não sei o quê. Eu sou parte da solução para ele, né? Para o paciente que chega ali para mim. Muito bem colocada essa parte, eu gostei muito, vou acatar para mim também. Né? Você está de parabéns. Jesus abençoe sempre. Né? Ficou claro sobre essa possessão, gente? Vocês queriam falar mais alguma coisa? Então, não existe a possessão de tomar o corpo do outro. Todo o processo acontece de mente a mente. Tudo isso foi atraído através dos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas brechas morais. Certo? Ficou claro isso ou não? Ficou claro. Então, Ficou tá claro, sim. então, tá bom. Então, não há possuídos. Pessoa que tomou posse do outro. Né? Existem sim quem? Os obsidiados, que são as vítimas de obsessão, os fascinados e subjugados. Né? Todos eles nós estudamos, desde lá da obsessão simples, lembra? No início, na outra aula sobre os fascinados, e hoje sobre os subjugados, sob o jugo de outra pessoa.
né? Então, não há possuídos. A pessoa está possuída pelo demônio, tem um espírito ruim que essa pessoa tem mesmo, né? Mas é na questão de mente a mente, não dominando o corpo da pessoa. Tá claro isso? Então, não há possuídos, nesse sentido de tomar posse do corpo do outro. Certo? Então, Esse negócio possuído é só filme, né? quando os filmes lá, tem Só uns nos filmes que chamam filmes, né? Possessão, né? Espiritual, tem aquela coisa toda lá. Nossa, é interessante a gente ver, porque agora você vai ver com outros olhos, né? Tem um caso de obsessão, gente, muito bom. Um filme, que eu falei que eu ia indicar esse filme para vocês quando chegasse nessa questão da obsessão. O filme é um filme coreano, muito simplesinho, antigo. Não sei se você vai conseguir assistir, mas procura lá, ou na Netflix, ou nesses canais de filme que vocês têm, chama Espíritos. Somente isso, Espíritos. Tem Espíritos 1 e 2, é o 1. O 2 vocês não precisam nem assistir, que é uma bobagem que não tem cabimento. Mas o 1, ele é perfeito, sobre o jeitinho que Allan Kardec ensina para nós aqui. Perfeito, obsessão. Tá? Então, a obsessão, né, já passou da simples, da fascinação, e ele vai cair na subjugação, ele fica louco no final. Tá? Não tem solução, o caso não tem solução, porque eles não estudam sobre o assunto, não sabem, né? Mas ele mostra através de foto. Então, vocês vão ver, para vocês acharem o filme certo, é sobre fotografias onde aparecem espíritos, o cara é fotógrafo, tá? Ele tira foto, nas fotos que ele revela, aparecem espíritos. O filme começa contando histórias assim, de fotos reveladas que aparecem espíritos em fotos, tá? E sem fotos antigas, do tempo que não tinha essa coisa, essa técnica agora de mexer na fotografia, tá? Porque hoje é difícil quando você vê uma fotografia que tem alguma coisa, você já fica na dúvida se é montagem, né? Mas é as fotografias do tempo em que não havia montagem ainda, tá? Então o filme é um pouco antigo, tá? Mas você procura ele para assistir, ele é curto, ele não é muito grande, não é longa-metragem, é um filme curto, é um filme coreano, tá? Não é japonês, nem chinês, ele é coreano. Então chama Espíritos. Começa a história de fotografia. Se vocês tiverem um tempinho, assistem. Vocês vão amar e vão ver que é o jeitinho que Allan Kardec ensina. Apesar deles não conhecerem a doutrina espírita, não foi feito baseado em espiritismo, nem nada, só fizeram o filme, mas demonstra direitinho como acontece a obsessão grave desse jeito aqui. Como ela caminhou do início e a obsessão por vingança. E recente, o que aconteceu foi nessa vida, não foi em vidas passadas. Né? Aconteceu nessa vida mesmo. Tá? Então, não vou contar mais do que isso, não, senão vocês não vão assistir o filme. Mas e ele não tem aquele terror feio, não, sabe? Aquele terror assim que você assusta. Nossa Senhora, não tem nada disso, não. Tá? Mas tem uns momentos cômicos, engraçados, mas mostram uma realidade que acontece com muita gente. E o interessante, meus amigos, é que o acontecido da vingança foi nessa vida mesmo, aconteceu na idade dele jovem, quando ele começou a tirar fotografias, tá? E agora, ele na vida um pouco depois, alguns anos depois, né, é que veio a obsessão, depois da morte dela. E vocês vão gostar muito, depois você queria que vocês me contassem. Se eu tiver um tempinho, vocês assistem, tá? Então, voltando aqui, a obsessão simples começa com aquela perturbação, lembra que a gente estudou lá desde o começo, né? A pessoa fica perturbada, umas ideias estranhas, a pessoa sente que está sendo perturbada, a pessoa sente que está em obsessão, a pessoa sabe, né? Ela vai no centro, ela fica aquela coisa de querer tomar um passo, ou numa sessão de descarrego, porque está precisando descarregar aquele povo, tudo que está com ela, a pessoa sente, né? A pessoa já sabe que está entrando na obsessão. Médio tem muito disso, eu estou obsidiado, eu estou numa obsessão danada, eu preciso ir trabalhar no centro para descarregar. Quando você começa a ver essa fala demais, a pessoa pode saber, né? Uma vez isso aumentado, não se cuidou. Porque se cuidar, gente, não é ir lá no centro tomar passe, não, viu? E descarregar, não. É claro que ajuda. Mas o cuidar é o cuidado do comportamento e dos pensamentos, aonde que entra a reforma íntima, aonde que entra a mudança dos nossos pensamentos, a mudança do jeito de ver a vida, né? Parar com as brechas morais que a gente deixa. As portas que a gente vai escancarando, abre uma frestinha aqui, quando você vê a porta está escancarada. Depois que ela está escancarada, você não consegue fechar mais, né? Então, se a gente não consegue cortar isso lá, quando você percebe que está sendo obsediado, você não vai conseguir cortar mais na frente. Aí vem a fascinação. A fascinação, você perde o discernimento.
Você acha que tudo que você está fazendo está certo, que você quer o certo, né? A pessoa que sofre de fascinação, ela não dá certo com ninguém da família, ela não dá certo com ninguém no trabalho, ela não dá certo com ninguém na casa espírita, ou na igreja lá onde ela vai. Você conhece as pessoas que, mesmo que não é espírita, muda de igreja, assim, ó, fica 2, 3 meses numa, 2, 3 meses no outro, 2, 3 meses em outra, procurando um lugar, porque não se encaixa em lugar nenhum. É o fascinado, tá? Que não acha que está errado, que tudo que ele faz é certo, e ele quer ter plateia para fazer as coisas dele, né? Ele precisa de aceitação, de aplauso, né? Porque tem uma índole, né, de querer aparecer. Então, se ele acha que naquilo que não reconhece o verdadeiro valor dele, ele vai para outra igreja, ele vai para outra casa espírita, né? Ele muda de trabalho com frequência. Eu tenho pessoas no meu trabalho, por a gente ser servidor público, você tem a questão da estabilidade. Então, a pessoa não é mandada embora, a prefeitura fica andando com essas pessoas, sabe? Põe num departamento, põe no outro, põe no outro, põe no outro. Eu conheço gente que já andou a prefeitura inteirinha e nunca achou o seu lugar, né? Então, infelizmente, tem isso, esse é o fascinado. Aí, hoje, a gente terminou com a subjugação. A pessoa está tão sob o jugo do outro que ela perde a vontade. Ela não tem mais vontade, né? Então, quem perde a vontade, deixa o outro fazer o que quer. E deixa, lembre-se dessa palavra, deixa fazer o outro o que quer. Porque o outro só faz o que quer porque você permitiu. Né? Que sem a sua permissão, nada feito. É igual eu dei o exemplo, eu chego para a Yasmin, falo que a Yasmin vai fazer isso, isso e aquilo, ela só olha para mim e fala assim, mas se ela não tem mais vontade, ela vai lá e faz o que eu estou mandando. Mas para eu conseguir isso, eu tenho que fazer ela perder a vontade. E isso é um processo, leva tempo. Tudo por isso que chama processo. Você vê que na justiça é um processo, a educação é um processo, a vida é um processo, porque é demorado. Né? Como essa obsessão não acontece do dia para a noite, a recuperação também não é do dia para a noite. As mudanças dos pensamentos, das nossas atitudes, também não são do dia para a noite. Tudo é um processo de aprendizado. Né? Por isso que o Senhor quer que a gente viva uma vida longa aqui na Terra, porque esse processo é longo. Não devemos desencarnar sem ter aprendido o máximo que pudermos aprender aqui, porque isso vai fazer falta lá na vida espiritual. Porque você tem que aprender. Se você não aprender, você não vai chegar lá no plano espiritual, agora eu já sei tudo, que agora eu morri. Não, senhor, você chega do jeitinho que você estava aqui. Aí você vai se dar conta de que não aproveitou o tempo para aprender. Aí lá você começa também a ter as palestras, a estudar um tanto de coisa para reencarnar de novo. Não, ninguém merece de novo. Vai começar tudo de novo porque você não aprendeu. Porque você não prestou atenção nas aulas da vida. Então, vamos cortar esses pensamentos negativos, né? Por mais Deus na nossa vida, mais religião, mais fé, mais oração, buscar sempre o Senhor, né? Parar com os defeitos simples, que a gente acha que nem é defeito, não, que é a mentira, né? Que é a falsidade, que é esconder as coisas um do outro, que é, né, como é que ele usou a palavra lá? Como é que foi que ele falou? É você tirar de onde tem muito para dar para quem tem pouco, você acha até que está fazendo certo, né? Muito cuidado, né? Com isso, muito cuidado com a mentira. Gente, mentira é a pior coisa que tem. Tem uma música da Elizabeth Lacerda, que é uma oração que eu não lembro mais quem que fez, mas ela fez uma música dessa oração. E uma das coisas que ela fala, que é a pior pessoa, a pessoa mais perigosa do mundo, eles perguntam, quem é a pessoa mais perigosa do mundo? E ela responde, a mentirosa. Então, gente, muito cuidado com a mentira, viu? Ela abre portas, ela escancara as portas da obsessão, viu? Lá no livro que a gente está estudando, de quarta-feira, né, o primeiro capítulo foi sobre mendacidade, que é a mania de mentir. Mentira compulsória. A gente mente o tempo todo, então tem que parar com isso, tá? Então, a gente vai modificando os nossos pensamentos e as nossas atitudes, buscando estar coerentes com as coisas do Senhor. Ser perfeito, vai fazer tudo certinho o tempo todo. Não, não vai não, porque para isso nós estamos aqui na escola da vida para aprender. Mas procure fazer o máximo que puder. Passa o seu dia em revista, como já pediu Santo Agostinho. Passa o dia em revista que você vai ver se você fez certo ou errado. E aquilo que você fez errado, você não vai esquecer. Para amanhã eu não vou fazer isso mais. O Senhor te coloca na mão de novo para te testar se amanhã você vai fazer. Entendeu? Vai colocando até que você aprenda a não fazer. Porque depois do que você aprendeu, não precisa ser provado. Se você está em prova, é porque ainda não aprendeu. Porque quando se já sabe, não precisa ser provado mais. Não é verdade? Não é assim? Não é assim na escola? Por que você faz prova na escola? Para provar que sabe. Você ainda não são, quando você não faz prova mais, você já sabe. Né? Ficou claro isso? Acabei falando demais, né? Então, vamos lá.
encerrando já, né? Vocês lembram que eu falei que ia trazer um caso na aula, né? Mas como aí eu fiquei sozinha, eu vou falar depois isso, tá? Queria trazer minha história que eu falei quando eu fiz o curso, tudo bem? Para não delongar muito, né? Eu vou deixar para a próxima. Vocês lembraram de mais algum ou leu em algum lugar, quer compartilhar? Então, na próxima aula, se vocês lerem alguma coisa, quiser compartilhar ou contar alguma história para a gente trocar ideia, né, para a gente fazer, né, analisar a história para poder fazer um aprendizado, podem trazer também, viu? Mesmo que vocês já trouxeram, quiser trazer de novo, pode trazer, tá bom? Alguma coisa vocês acham curioso, queria conversar sobre o assunto, trocar uma ideia, o que a gente acha, né? A gente pode fazer isso, tá bom? Tranquilo. Então tá, eu conto a minha história, senão hoje vai ficar passado demais, tá bom? Estamos aguardando essa história, estamos curiosos. Então, eu pensei, eu estava falando, para o pessoal vai estar curioso para saber da minha história, né? Mas eu vou contar uma história bem legal para vocês. O Hélio até estava lembrando outro dia, quando eu contei a história, ele gravou. Eu tenho gravado a minha história lá, depois eu vou mandar para depois que eu contar ela aqui, eu vou mandar para vocês verem se ela está coerente ainda, né? Mas a história é muito bonita, ao mesmo tempo que é triste, é muito bonita. Tem uma história verdadeira aqui da minha vizinha, do meu lado, entendeu? Não li livro nem nada, aconteceu aqui, nas minhas fuças, né? Então é muito bonito. Eu vou trazer a história para vocês. Eu vou deixar para trazer na outra semana, tá bom? Tá, Vocês querem comentar alguma coisa para a gente fechar, para a gente encerrar? Não. Quer comentar mais alguma coisa, Laura? Está tranquila, está tranquila. Então, tá bom. Então, ficou a aula de hoje sobre a subjugação. A gente viu até o final, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E eu sinto muitas vezes eu falo demais, né? Fico querendo deixar vocês falar um pouquinho, mas acabo falando demais. Eu agradeço por vocês terem ficado comigo aqui até o final. Muito, muito, muito obrigado. Desculpe aí as falhas, né? E a gente dá por encerrada a aula de hoje. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Agradecemos, Senhor Jesus, a oportunidade de mais uma sexta-feira juntos. Estudamos mais um pouquinho juntos, aprendendo sobre nós mesmos, sobre as nossas dificuldades, aprendendo sobre o seu amor também, o seu amparo, que nunca nos abandona. Nós é que abandonamos o Senhor, nós é que abandonamos Deus, mas Deus nunca nos abandona, sempre espera que a gente o chame. Eu sei, Jesus, que o Senhor sempre espera que a gente o chame novamente, que a gente o busque, e buscaremos muito mais de agora em diante, Senhor. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Ajude-nos a manter os corações abertos para as mudanças. Ajude-nos a melhorar, porque isso nós queremos, nos melhorar, crescer espiritualmente no amor e na bondade, para podermos ser servos úteis na sua seara, no seu trabalho de amor, Senhor. Assim queremos também nos recuperar para o bem. Que seja feita sempre a vontade do nosso Pai que está no céu, hoje e sempre. Oramos também, Senhor, nesse momento, pela família de cada um de nós, minha aqui na minha casa, do Senhor Lauro na sua residência com toda a sua família, a Yasmin na sua residência com a sua família. Oramos pelo nosso irmão Wellington, que sempre está aqui, que sempre com a maior boa vontade. Hoje está em trabalho também, Senhor. Ampare e ajude ele no que for preciso. E o seu lar também, sua esposa, seus filhos, guarde de tudo e de todos, Senhor. Que todos possam descansar essa noite em paz, com o coração iluminado e cheio de amor, hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Gente, que Jesus abençoe vocês hoje e sempre. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por ter ficado comigo até agora.